Fala, meu amigo, tudo bem? É o seguinte, vamos falar sobre transitividade verbal, que é a relação entre o verbo e seu complemento, né? O que é um verbo transitivo, direto, indireto? Tudo isso a gente vê agora, certo? Então, meu nome é Rodrigo, ministro de português, ok? E aí, aqui o Instagram do professor Rodrigo F. Oficial, e vamos começar a tratar dessa situação. Quando você abre a sua gramática, você, ou a sua apostila, o seu material de estudo, seja ele qual for, você vai encontrar algo chamado ordem direta ou ordem canônica. O que significa isso? A oração completa deve ter sujeito mais verbo mais complemento verbal obrigatório. A relação entre sujeito e verbo, candidato, se chama concordância verbal, que é coisa que a gente vai ver em uma outra oportunidade. Vai chegar, calma lá. A relação entre verbo e complemento se chama regência verbal. Tranquilo? Essa regência verbal também recebe o nome de transitividade verbal. É o nosso assunto de hoje, candidato. Transitividade verbal. Tudo bem? E aí, o que eu preciso de você? Eu preciso que você conheça minimamente quem? As preposições, porque elas serão preliminares para a gente tratar os casos de transitividade do verbo, tá certo? Então deixa eu mostrar para você aqui as preposições essenciais. Tem gente que guarda isso com musiquinha, enfim, precisamos guardar. São elas a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Legal? Claro que entre elas nós vamos ter aquelas que a gente usa mais. A gente usa mais o a, o até, o com, o de, o em, tá certo? Então, se você precisar memorizar algumas delas primeiramente, vamos memorizar as que a gente usa mais, ok? E aí, eu apresento para você o primeiro caso de transitividade do verbo. Olha só, eu posso ter um período assim: a população quer soluções urgentes. Aí, candidato, eu pergunto para você: quando eu digo a população quer, faz sentido? A população quer o quê? Isso faz com que esse verbo seja transitivo. O que é ser transitivo? É necessitar de um complemento. Toda vez que alguém afirma esse verbo é transitivo, significa esse verbo necessita de um complemento. Tá certo? Então você anota aí: verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento. Sozinho ele não resolve. Falta algo para inteirar o sentido de um complemento. E aí, quando eu digo para você a população quer, a pergunta natural é: tá, mas a população quer o quê? A população quer quem? Então, esse tipo de pergunta, o que ou mesmo quem,
vai levar você para essa resposta aqui, ó. Soluções urgentes. E aí eu te pergunto, nessa resposta, soluções urgentes, existe preposição? Não. Se na resposta não tem preposição, é porque o complemento que você tem é um objeto direto. O objeto direto é exatamente isso. É o complemento verbal sem preposição. Automaticamente o seu verbo se torna um verbo transitivo direto. Certo? O que é um verbo transitivo direto? É aquele que necessita de um complemento e o complemento é um complemento sem preposição. Então, anote aí, candidato, objeto direto, complemento verbal sem preposição. Todas as vezes em que você precisar revisitar esses conceitos, dá uma olhadinha na aula outra vez, tá certo? Você vai ver, transitivo, necessita de complemento, objeto direto, complemento verbal sem preposição, tá certo? Se a gente tem um caso em que temos um complemento verbal sem preposição, nós temos um segundo caso. O segundo caso apresenta para você uma frase como essa, ó. Necessitamos de seu apoio, de seu apoio. E aí, a ideia é a seguinte, quem necessita, necessita de alguma coisa, não é isso? Necessitamos é verbo transitivo. Necessitamos de quê? Necessitamos de quem? Aí você vai perceber que na própria pergunta já aparece quem? A preposição. Ela aí, aqui ó, aí ó, preposição aí ó, ela aí ó, aqui ó, ela aqui ó, olha aí, olha aí a preposição. Se tem preposição na pergunta, candidato, tem preposição na resposta, tá certo? Daqui a resposta de seu apoio é um complemento verbal preposicionado sim e preposicionado obrigatoriamente. Esse complemento verbo preposicionado obrigatoriamente se chama objeto indireto e o verbo se torna transitivo indireto. Objeto indireto, complemento verbal preposicionado obrigatoriamente. A preposição aqui é obrigatória, senão a frase não atende a gramática. Obrigatoriamente. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que necessita de preposição e esse objeto indireto é o complemento verbal preposicionado obrigatoriamente. Tá certo assim? Tranquilo? Vamos mais? Olha só, deixa eu mostrar para você uma situação número 3 em que você vai ter os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. É nosso terceiro caso. Legal? Terceiro caso. Queremos privilégios para todos. Todo mundo quer privilégio, não é isso? E aí, repare o seguinte: quando eu digo para você, queremos o que? Esse verbo é um verbo transitivo, tá certo? As perguntas que saem dele, queremos o que e queremos para quem? Esse verbo é transitivo. E aí, as perguntas, queremos o que? Privilégios. Aqui não tem preposição, então aqui é o objeto direto. Sem preposição é direto, não é isso? Verbo transitivo direto. Para quem? Para todos. Para todos
é o objeto indireto, é um VTDI, um verbo transitivo direto e indireto. Às vezes, as provas chamam o verbo transitivo direto e indireto de verbo bitransitivo, porque bi é um prefixo que representa dois, o time é bicampeão, campeão duas vezes. Já que ele tem duas transitividades, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele é um bitransitivo, ok? Mas tem situações, qual caso, em que o verbo não necessita de complemento. Deixa eu mostrar aqui para você. Tem algo do tipo: aquele homem desapareceu ontem. Se eu disser para você, aquele homem desapareceu, faz sentido? Faz sentido. Então esse verbo, diferentemente dos outros, é um verbo intransitivo. O que é ser intransitivo? Não necessita de complemento. E aí, nós vamos ter que perceber o seguinte: não necessita de um complemento. Existem dois conceitos, caro candidato. Existe o conceito de sentido de uso de fala e existe o conceito prescrito pela gramática. Qual que nos interessa? O conceito gramatical. Tudo bem? Quando eu digo para você, aquele homem desapareceu, basta. Mas ele tem um complemento, que é isso aqui, ó, ontem. Esse complemento é o que nós chamamos de acessório. Quem é o acessório? O adjunto adverbial. Tá certo? Então, candidato, qual que é o grande segredo do verbo intransitivo, que costuma ser o que mais dá problema para a gente? Perceba o seguinte: se o seu único complemento do verbo for um adjunto adverbial de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, não importa. Se ele for o único complemento, mesmo que não pareça, o seu verbo vai ser qualificado como um verbo intransitivo. Tá certo? Essa história de leio até o verbo e faz sentido, isso é muito relativo. Muito relativo. Tem muito verbo que você vai dizer assim: Rodrigo, não tem sentido, mas o único complemento dele é um adjunto adverbial. Então, para a gramática, que é o que nos interessa na hora da sua prova, esse verbo vai ser qualificado como verbo intransitivo. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui alguns exemplos. Olha só, abrindo caminho para situações mais inusitadas, típicas das provas, né? As provas lidam com essa história de verbo intransitivo de uma maneira que a escola normalmente não lida, não é? Porque a gente fica muito atrelado a esse conceito de ler até o verbo e vai fazer sentido. Nem sempre isso funciona. Nem sempre isso funciona. Tá certo? E aí, dá uma olhadinha aqui, caro candidato. A frase é a seguinte: Rodrigo acordou na cidade. Se eu disser para você, o Rodrigo acordou, faz sentido? Sim. Então esse verbo é intransitivo. O que eu tenho que perguntar para encontrar como resposta na cidade? A pergunta é: acordou? Onde? Resposta: na cidade. Resposta: adjunto adverbial de lugar. Concorda? Então, mesmo que eu não concordasse que esse verbo é intransitivo, o único complemento dele é um adjunto adverbial, e a gente combinou. Se o único complemento do verbo for um adjunto adverbial, o verbo vai ser taxado como verbo intransitivo. Ok? E aí, deixa eu mostrar para você uma outra coisa. Rodrigo mora
em Belo Horizonte. Se eu disser, Rodrigo mora, faz sentido? Você vai dizer, não. Peraí, mas qual que é a pergunta? Mora onde? A mesma pergunta que foi feita aqui em cima. Certo? Resposta: em Belo Horizonte. Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar do mesmo jeito. Certo? O verbo é intransitivo e a resposta é um adjunto adverbial de lugar. Tá certo assim? Tranquilo? Ótimo. Aí, para ficar mais fácil, deixa eu mostrar para você as perguntas que a gente faz para encontrar esse verbo intransitivo. Sempre que, vamos pegar os 4 pilares dos adjuntos adverbiais. Se o seu único complemento for obtido pela resposta, pela pergunta, onde seu verbo é intransitivo? E a resposta é um adjunto adverbial de lugar. Se a pergunta for como o seu verbo é intransitivo e a resposta adjunto adverbial de modo. Se eu tiver que perguntar quando o seu verbo é intransitivo e a resposta adjunto adverbial de tempo. Se eu tiver que perguntar quando o seu verbo é intransitivo, a resposta vai ser adjunto adverbial de intensidade. Tá certo? Tranquilo assim? Ótimo, candidato. Então, acompanhe cá comigo o seguinte. O verbo intransitivo é cheio de maldades, né? Que normalmente a gente não é apresentado em épocas escolares. E aí, eu ainda tenho para você um quinto caso, que é o seguinte: Rodrigo comeu do bolo. Certo? Quando eu digo Rodrigo comeu, a pergunta vai ser: comeu o quê? Então esse verbo é um verbo transitivo. Mas você enxerga aqui a presença de uma preposição. Aí eu te pergunto, candidato, essa preposição é obrigatória? Eu posso retirar essa preposição? Vai ficar assim: Rodrigo comeu um bolo, se eu retirar a preposição. Faz sentido? Faz. Todas as vezes em que a preposição for dispensável, se puder retirar e a frase ainda faz sentido e não desagrada a gramática, você está diante do famoso objeto direto preposicionado. E o seu verbo transitivo direto, certo? Objeto direto preposicionado é aquele que a preposição existe, mas é dispensável. Ok? Quer ver? Parece para você assim na prova: ninguém sabia de nada. Aí alguém vem e destaca esse de nada. Está destacado. Corta-se esse de. Ninguém sabia nada. Faz sentido? Faz. Então você está diante do objeto direto preposicionado, meu caro candidato. Certo? É isso que a gente precisa. Ok? Essa é a transitividade verbal. Daqui a pouquinho a gente vai falar de regência do verbo. Certo? Grande abraço.